CPTS11, o que está acontecendo com o fundo de papel da Capitânia, que é tão popular entre os investidores? Eu vou abrir o relatório gerencial e mostrar para você qual é o problema dele hoje. O vídeo de hoje é sobre isso. Peço a você o seu like, que você ative o sininho para não perder meu conteúdo. Afinal de contas, toda terça e quinta tem vídeo novo para você aqui no canal. Peço que se inscreva para fazer com que meu canal cresça, que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso me ajuda demais. O YouTube entende que meu conteúdo é bom e importante, entrega para mais pessoas. Eu também tô no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo na descrição tem o link no meu perfil. Por lá, falo sobre fundos imobiliários nos stories todos os dias. O CPTS11 é um fundo de papel gerido pela Capitânia. Ele teve início em 5 de agosto de 2014, ou seja, a gente está falando aí de 9 anos de histórico. Ele tem um valor patrimonial de 2,8 bilhão, né? Já é um fundo bem robusto. É um fundo que tem muito cotista e esse número deve subir. Hoje tem mais de 231 mil cotistas, mas como fez desdobramento de suas cotas de uma cota para 10, agora ele deve começar a ganhar cotista, né? Um movimento que acontece, o pessoal gosta de cota baratinha, né? A cota dele saiu de torno de 80 e tantos reais para 8 reais cada cota, né? E é um fundo hoje que tem 100% de adimplência na sua carteira, tá? Então ele não tem problema de default de crédito. O fundo tem uma boa rentabilidade. Repare aqui que a rentabilidade do fundo foi acima do CDI, acima do IFIX, acima do IMAB, né? Então ele entregou resultado ao longo dos anos. O CPTS é um fundo de papel, tá? Ele tem hoje 71% em CRIs, ok? 70% está em IPCA mais 7,14% e 1% em CDI mais 3,66%, ok? E ele tem uma marca importante, uma característica importante, né? Ele tem muitos fundos imobiliários na carteira. 28,2% do patrimônio do fundo está em fundos imobiliários. E ele é muito famoso justamente por fazer trade com os fundos imobiliários, né? A gente vem aí de um momento de anos, meses aí, com a bolsa em baixa, então foi muito difícil fazer ganho de capital, fazer trade, mas ele começou já a fazer um trade e eles são muito bons nisso. Ganhar dinheiro comprando cotas baratas e vendendo depois mais caras, tá? E qual é o problema do CPTS11? É justamente isso aqui, dívida. Alavancagem, tá? O fundo possui hoje uma alavancagem de 433 milhões de reais, o que dá 15,16% do PL do fundo, tá? A taxa é CDI mais 0,8% ao ano, e aí a gente tem um problema sério. Por quê? A gente viu que a carteira do fundo é 70% indexada a IPCA. Aqui, ó. 70% indexada ao IPCA. Existe um descasamento entre dívida e a carteira do fundo, já que a dívida está indexada ao CDI e a carteira está indexada ao IPCA. E o fundo trouxe para a gente o custo da alavancagem dele, né? E é assustador. Se você der uma olhada aqui, repare que em agosto o resultado foi negativo, em julho foi negativo, em junho foi negativo. Aí a gente tem em maio um leve resultado positivo, né? Depois aqui em abril a gente tem um resultado positivo. E aí março negativo, fevereiro positivo, janeiro negativo, dezembro do ano passado negativo, novembro do ano passado, negativo. Outubro do ano passado, negativo. E aqui, ó, setembro, muito negativo. Agosto, negativo também. Então, a gente pode reparar que no último ano, nos últimos 12 meses, o fundo teve apenas 2 meses de resultados positivos, que foram esses aqui, né? O resto veio resultado negativo. Então, quer dizer que a alavancagem foi mal feita. Em cinza, ele traz o custo da alavancagem, o custo das operações compromissadas, tá? E aqui a gente tem uma rentabilidade dos CRIs. Ou seja, a alavancagem está custando muito caro para o fundo. E por que é tão importante o casamento da alavancagem e do investimento que o fundo faz com esse dinheiro que ele pega emprestado?
Por quê? Repare aqui que enquanto o IPCA estava alto, tá? Que vai aqui até junho, mais ou menos, de 2022, você tem resultados positivos para o fundo. O retorno total é positivo. Ou seja, aqui a alavancagem estava funcionando, né? O fundo tinha um custo menor com a alavancagem do que o resultado que ele conseguia fazer com os seus CRIs, né? Acontece que o IPCA caiu e aí o fundo não conseguiu mais ter o resultado, né? E a dívida em CDI, o CDI muito alto, a dívida ficou mais cara. O fundo também traz os resultados dele nos últimos 2 anos, tá? Então, repare que o resultado começa a minguar, né? Principalmente aqui nos últimos 3 meses, o fundo não tem o resultado, né? Ele não consegue ter um resultado de CRIs, um resultado de fundos imobiliários, né? Inclusive, o resultado tanto de fundos imobiliários quanto de CRIs está ficando negativo, né? Nesse último mês ficou negativo. Vamos dar uma olhada na DRE do fundo que a gente vê melhor o custo da alavancagem, o quanto o fundo está conseguindo fazer de dinheiro com trade em fundo imobiliário e também como que a deflação está afetando os CRIs do fundo, tá? Aqui nessa linha a gente vê os rendimentos dos CRIs, né? Então a gente tem aqui 27 milhões, 26 milhões em abril, 25 milhões em maio, 24 milhões em junho, 24 milhões em julho, agosto, 18 milhões. Repara que cai bastante de julho para agosto, tá? Por que caiu tanto? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui os juros, ó. Repare que nos juros dos CRIs, né, das dívidas que ele tem, dos créditos, a gente não tem uma queda muito expressiva. Na verdade, continua ali a mesma linha. O que realmente é o fundo muito afetado é a atualização monetária, que nada mais é do que o repasse da inflação. Como a inflação está muito baixinha, a gente teve até deflação em junho, então os resultados do fundo sofrem. Por isso que o rendimento dos CRIs caíram tanto para o fundo. Repare aqui que em março o repasse da inflação foi 17 milhões, em abril 15 milhões, maio 14 milhões, junho já cai, ó, 10 milhões, tá? Julho 10 milhões e aqui, ó, em agosto quase 7 milhões. Então a gente tem uma queda aí de quase 11 milhões para quase 7 milhões. É uma queda muito absurda, fruto da deflação de junho, né? Porque os fundos imobiliários, eles têm aí, a maioria, um atraso do resultado, né, do mês, do que eles distribuem para deflação, né, que eles pegam aí. Então, aqui a gente tem uma queda muito alta de um mês para o outro. Então, o fundo foi afetado, até aqui tudo legal, tudo normal, faz parte. Fundo de papel é isso. Ele não vai ter um dividendo estável, tá? Por quê? Porque aquela atualização monetária, né, a inflação que ele repassa, vai ser de acordo com a taxa. Então, se o IPCA está subindo, ele vai repassar muito. Se o IPCA está caindo, ele vai passar pouco. E é o que aconteceu aqui com o fundo. Até aí, tudo legal. E repare aqui, né, que em março a negociação com o CRIs foi negativa, ele teve prejuízo, em abril prejuízo, aqui em maio 2 milhões de lucro, aqui em junho 566 milhões de lucro, em julho 423 milhões de lucro e aqui em agosto a gente tem um crescimento grande no lucro, quase 5 milhões, né, 4 milhões 777 de resultado com negociação em CRIs, tá? E nessa linha aqui, ó, de ganho de capital de fundo imobiliário é muito gritante. A gente vê muito bem como que um fundo imobiliário que tem fundos imobiliários na carteira, um FOF, né, ou CPTS no caso, começa a ganhar dinheiro se há uma valorização da bolsa, né, se há uma valorização do IFIX. Repare aqui que em março o fundo conseguiu fazer R$172 mil de lucro de ganho de capital de fundos imobiliários. Em abril, houve prejuízo de 134 mil, tá? Aí a gente vem aqui, olha maio. Por quê? Porque a bolsa começou a subir. Em maio, ele teve um lucro já de 8,7 milhão, né? Em junho, 9,7 milhões. Em julho, 7,2 milhões. E aqui, ó, em agosto, um ganho de capital de 5 milhões. Então, o fundo tem conseguido fazer o ganho de capital, né, que ele esperou tanto tempo para fazer aí, assim como os FOFs, tá? Só que qual que é o problema? O problema do fundo, o que está segurando o fundo, tá aqui, ó.
despesas financeiras com alavancagem de CRI. Alavancagem do fundo, a dívida do fundo, tá? E essa dívida é muito custosa para o fundo. Repare aqui que em março ela levou 4.843.000, em abril 2.467.000, em maio 11.205.000, altíssima, né? Em junho, 10.079.000, em julho, 5.599.000, e em agosto, 5.484.000. O que isso significa? Significa que todo o trade que ele fez de fundos imobiliários aqui, ó, todo, você risca. O fundo está se movimentando, está gerando ganho de capital e vai tudo pelo ralo. Para quem? Para quem ele pegou a dívida, não é para os cotistas. Então, isso era um dinheiro que tinha que estar indo para o bolso do cotista e não está. O cotista ficou com o fundo, comprou o fundo barato, na deflação, tá ali esperando ganhar dinheiro. E aí, quando pode ganhar dinheiro, quando pode distribuir ali, fazer um ganho de capital e distribuir mais para os cotistas, fazer uma reserva, ele vai, faz um ganho de capital, faz muito bem seus trades, pega daqui, põe a colar para nada, né? Para ter que pagar dívida. E isso é muito complicado, tá? A dívida do fundo é muito alta, tá custando muito para o fundo e tá afetando sim o resultado do CPTS e o dinheiro que vai para o bolso dos cotistas. E na minha visão, o fundo só fez o desdobramento de cotas para conseguir subir o seu valor de mercado ao valor patrimonial e fazer uma nova emissão de cotas para diminuir ou pagar essa alavancagem que está destruindo os resultados do fundo, tá? Essa é a minha opinião. O fundo hoje está bem redondinho em relação aos seus CRIs, está conseguindo fazer ganho de capital com fundos imobiliários e o único problema dele é essa alavancagem de mais de 15% do PL do fundo. Se o fundo conseguir fazer uma emissão de cotas, ele paga essa alavancagem e fica redondinho. A questão é, será que ele vai conseguir fazer isso? Será que ele vai conseguir emitir e captar bem? Bom, a tendência agora que ele fez desdobramento de cotas é o pessoal comprar mais o fundo, a cotação subir, mas a gente nunca sabe. Fica aqui o questionamento, né? E eu quero saber de você. Você tem o CPTS 11 na sua carteira? Tá preocupado ou preocupada com a alavancagem do fundo? Fala aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber de você. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.